Olá pessoal, tudo bem? Me chamo Marco Antônio, professor do Centro Universitário Unifaciar. Hoje trataremos de metodologias eficazes para trabalhar a geografia nos ciclos 1 e 2 do ensino fundamental. Vamos lá? E aí pessoal, tudo bem com vocês? Tudo bacana? Me chamo Marco Antônio, sou professor do Centro Universitário Unifaciar. Na aula de hoje, nós trataremos sobre as orientações didáticas para o ensino de geografia, então, no primeiro e segundo ciclos, do ensino fundamental. Quando nós falamos da geografia em si, de todo esse processo de construção do ensino-aprendizagem da geografia, nós estamos trabalhando com uma alfabetização cartográfica que é realizada, que acaba sendo realizada durante esse processo do aluno, do professor e também do aluno. Eu acredito ali que seja uma troca entre docente e estudante e isso deve ser então realizado, tá bom? Nós já vimos em uma outra aula, em outro momento, que a forma de aplicar o ensino da geografia para esses alunos no fundamental, tanto 1 quanto 2, ele é crescente, ele deve ser contínuo, mas crescente, deve haver uma evolução durante esse processo. Mas, para isso, nós precisamos, é claro, das diretrizes, das diretivas didáticas que são colocadas durante esse processo de construção do conhecimento. Vamos iniciar nossa aula então com aquele momento legal, aquele momento que todos gostam, que é Olá, aluno Unifaciar! Seja bem-vindo ou bem-vinda à aula de ensino de aprendizagem de geografia no segundo e no primeiro ciclo do ensino fundamental. Vamos lá! Nós, então, trataremos de dar as diretrizes, as orientações didáticas, A geografia, nos anos iniciais do ensino fundamental, tem importante papel em construir referenciais espaciais a partir de uma alfabetização cartográfica que expande a relação natureza-sociedade. Então, é através desse estudo que ocorre a aproximação dos estudantes em natureza, fazendo com que eles passem a observar e compreender o seu ambiente. Pessoal, como essa aula ela trata da diretriz dessas orientações didáticas que vão ser colocadas durante esse processo do ensino de geografia, nós temos que pensar o seguinte: o que é a didática? Porque, beleza, a gente vai falar de didática, tranquilo. Mas o que é a didática em si? Você já pensou, já refletiu? A didática, em si, a palavra, ela vem da expressão grega, tek, didatike, mais ou menos assim, que se pode traduzir como arte ou técnica de ensinar. Então, quando nós falamos disso, nós estamos de didática, nós estamos trabalhando com a arte de ensinar, a arte de passar esse conhecimento, Então, esse componente, a didática é um componente que está presente dentro da pedagogia, que está presente na pedagogia, no interior da pedagogia, e que se ocupa, então, dos métodos e das técnicas de ensino, destinados, então, a colocar em prática as diretrizes da teoria pedagógica. Veja, a didática, ela acaba estudando, pessoal, os diferentes processos de ensino e aprendizagem. Como que nós vamos ensinar, como que nós vamos passar este conteúdo, Isso é tudo estudado dentro da didática. Então, ela acaba sendo um ramo da ciência pedagógica que tem como objetivo ensinar métodos e técnicas que possibilitem, então, a aprendizagem do aluno,
com o professor, né, sendo, né, então o mediador desse processo. É muito legal, né, é muito bacana, pessoal, a gente pensar nesse processo, né, a gente pensar nesse processo de construção didática, né, dentro do ensino da geografia. Por quê? Para que nós possamos ter uma orientação didática, nós precisamos ter, então, ou no caso a arte de ensinar, nós precisamos ter políticas que destinem, que nos orientem a fazer isso. É o caso, né, do nosso, né, dos nossos documentos, né, que dão essa orientação. E quando a gente vai tratar de documentação, a gente vai tratar sempre do PCN, né, os PCNs, né, de cada, né, disciplina. Nós temos o Parâmetro Curricular Nacional de Geografia, ele vai nortear os educadores, né, em sua tarefa educativa para a formação, então, de cidadãos, né, conscientes de seu papel na sociedade. Por meio, então, desse documento, os professores podem rever objetivos, conteúdos, formas de encaminhamento das atividades, né? Além de expectativas de aprendizagem e maneiras de avaliar, né? Da mesma forma, os parâmetros podem auxiliar o educador, ajudando, né, a refletir sobre a prática pedagógica de forma coerente com os objetivos propostos, né? Vamos conhecer um pouco mais sobre as orientações apresentadas no documento, né, sobre a disciplina de geografia, né? Nós vamos abordar, vamos trazer um pouquinho sobre como é colocado, sobre como é posto, né, dentro do documento, dentro do documento, né, essa questão, né? Lembrando que cabe então ao professor enfrentar os desafios do ensino da geografia, né? Porque o que nós passamos aqui para vocês, pessoal, são aspectos teóricos, aspectos formativos, mas nós sabemos que o cotidiano escolar, o cotidiano do professor, ele é um pouco diferenciado, ele é um pouco diferente. Por quê? Porque a educação, ela ainda é vista, né, em seu caráter utilitarista, né, em seu caráter pensado apenas para o trabalho e não para a formação de sujeitos críticos, por mais que os nossos documentos oficiais digam isso, né, nós conseguimos compreender que não há, né, esse pensar dentro das instituições educacionais, tá bom? Então vamos lá. Uma das características do PCN, né, é a organização da escolaridade, né, em ciclos, né? Nós temos esses ciclos aí que são pensados, né? Predominantemente, né, nas propostas mais atuais, nós temos ocorre a problematização disso, né, desse pensar do que sabe? Então essa tendência ela tem como objetivo principal superar a segmentação excessiva produzida, né, pelo regime seriado e buscar princípios, né, de ordenação que acabem possibilitando maior integração do conhecimento. O documento, né, voltado para o ensino fundamental de primeiro a quinto ano, né, ele foi dividido em áreas conforme a função instrumental de cada uma, possibilitando né, uma integração entre elas, né, aos parâmetros para a língua portuguesa, matemática, ciências, seriam as ciências naturais, arte, a educação física, a história e, né, a geografia. Todos esses são separados, como eu falei para vocês. Existe o parâmetro curricular nacional para a geografia, tá bom? E assim, né, por diante, tá bom? Você tem um parâmetro para matemática, outro para ciências naturais, outro para arte, outro para educação física e assim por diante. Da mesma forma, né, algumas questões sociais são abordadas, como por exemplo, né, a ética, a saúde, o meio ambiente, a orientação,
né? Mas qual a orientação? Nós podemos falar da orientação social, da orientação sexual, né? Além, é claro, da pluralidade cultural, né? Também separados em livros, né? Quanto ao modo de incorporação desses temas no currículo, propõe-se, né, um tratamento transversal, né, tendência que se manifesta em algumas experiências nacionais e internacionais, em que as questões sociais se integram, né, na própria concepção teórica da área, né, e de seus componentes curriculares, tá bom? Por terem uma estrutura, então, flexível, né, os parâmetros curriculares nacionais, eles podem auxiliar, né, ou possibilitar uma proposta pedagógica voltada às decisões regionais e locais sobre currículos e sobre programas de transformação da realidade educacional empreendidos, né, pelas autoridades governamentais, pelas escolas e pelos professores. Tudo isso com o objetivo de garantir que respeitadas, né, que as garantias sejam respeitadas e as diversidades culturais também, além das diversidades regionais, étnicas, religiosas e políticas, né? A educação, então, ela passa, né, a garantir a participação do processo de construção da cidadania com base na igualdade de direitos entre os cidadãos, todos os cidadãos. Então, assim, nós buscamos uma sociedade, através da equidade, uma sociedade mais igual, né, menos desigual, né, mais igualitária. Inúmeras são as tendências pedagógicas que são seguidas nas nossas escolas brasileiras, sendo elas públicas ou privadas. Na maioria das vezes, né, elas não aparecem em forma pura, mas com características particulares, mesclando aspectos, né, de mais de uma linha pedagógica, né? Temos a linha socioconstrutivista, tradicional, a montessoriana, temos várias ali, né? Temos a Reggio Emília, tá bom? Então, podemos identificar a presença, né, de quatro grandes tendências, né? A tradicional, a renovada, a tecnicista e as marcadas centralmente por preocupações sociais e políticas. Então, nós temos várias tendências, né? E que são colocadas, né? Que nós temos ali dentro desse cotidiano, né? Educacional, né? Que nós vivemos, né? Podemos colocar ali como a tradicional, a renovada, a tecnicista e as demais que vão se preocupar sempre com questões sociais e políticas, tá bom? A pedagogia tradicional é uma proposta de educação centrada no professor, cuja função se define como a de vigiar e aconselhar os alunos, corrigir e ensinar a matéria. Na pedagogia renovada, os centros das atividades escolar, né, o centro dessa atividade escolar, ela não é colocada no professor, né, e nem nos conteúdos disciplinares, mas sim, né, o aluno passa a ser ativo no processo de aprendizagem, né? Então, como ser ativo e curioso, né? Então vejam, pessoal, então nós temos, enquanto na educação tradicional é tudo voltado à figura do professor, né? O professor ele passa a ter toda a sua carga, né? De responsabilidade, a carga está toda nele, né? Ele passa a ser a figura que vai descarregar o conhecimento. Na pedagogia renovada, nós temos daí uma inversão, na qual o professor passa a ser o agente mediador e o aluno passa a ser o ativo, o curioso no processo de aprendizagem. O mais importante não é o ensino, né? Em qual das vertentes? Na renovada, tá bom? Mas o processo de aprendizagem em si é importante. Outra linha que nós falamos e vamos tratar agora seria, né, ou será, ou melhor, concordância, será a pedagogia tecnicista, pois valoriza a tecnologia.
né? Então, o professor ele passa a ser um mero especialista, né, na aplicação. Então, o professor, então, ele passa a ser um, um mero especialista na aplicação, né, de manuais, né, dos manuais, e sua criatividade acaba ficando restrita, né? Isso porque há limites, né, entre, né, a questão dele ser um professor, de ele deter conhecimento, né, e a aplicação, né, desse conhecimento no processo de mediação. Então ele passa a ser um especialista na aplicação dos manuais, né, e com isso acaba tendo assim a sua criatividade reduzida, tá? Isso daí dentro da pedagogia tecnicista, beleza? A função do aluno é reduzida, né, a um indivíduo que reage aos estímulos de forma a corresponder às respostas esperadas pela escola para ter êxito e avançar. Tá? Então, cabe ao aluno simplesmente alcançar então a conclusão desses manuais, tá bom? E conseguir, por exemplo, abrir uma máquina, né? Montar essa máquina novamente, construir, né, elementos dessa máquina e assim por diante. É uma educação técnica, tá, pessoal? Não há questionamento, não há nenhuma nada, né, a se pensar ou se questionar. Não tem ativo, não tem o aluno, o ponto ativo, o ponto passivo dentro desse processo, né? Os dois, né, o professor ele limita-se ao manual, aplica-se o manual, o aluno conhece o manual. Não há relação mútua entre professor e aluno durante esse processo, tá? Há uma relação sim, mas no qual o professor ele passa a ser um mero especialista, tá bom? Há também duas vertentes pedagógicas, né? Estas centradas nas preocupações sociais e políticas. Para isso, né, nós temos então essas duas vertentes que são a pedagogia libertadora, né, e a pedagogia crítico-social, né, dos conteúdos, né? Mas tá, o que seria isso? O que é isso? Na libertadora, analisam-se, né, os problemas, seus fatores determinantes e organiza-se, né, uma forma de atuação para que se possa transformar a realidade social e política. O professor, ele é um coordenador de atividades, então que organiza e atua conjuntamente com os alunos, tá? Já a pedagogia crítico-social, né, dos conteúdos, ela entende que não basta ter um conteúdo escolar, né, as questões sociais atuais, né, mas que é necessário que se tenha, olha só, a crítica social ela não acredita apenas no conteúdo que aborde as questões, né, sociais no conteúdo escolar, né? Mas que acaba sendo necessário o domínio de conhecimentos e habilidades, né, além das capacidades mais amplas, para que o aluno possa interpretar as suas experiências de vida e defender seus interesses de classe. Note, então você há necessidade de conhecer todo o seu cotidiano, mas aplicar esse conhecimento, né? Aplicar esse conhecimento no seu dia a dia para que assim você possa ter uma consciência de classe e aí você possa ir para cima, né, dessas desigualdades sociais. Além disso, né, os professores terão mais facilidade de preparar um bom planejamento, né, que realmente possa orientá-los em seu trabalho de sala de aula, né, e isso, né, que vai ser mais significativo, né, tanto para os pais, né, e responsáveis quanto para a comunidade escolar. Né? Quando a gente fala dessa comunidade, também os pais responsáveis estão presentes, mas, né, nesse momento na minha fala eu digo para tanto professores, alunos, os sujeitos escolares, tá bom? No entanto, para que a educação brasileira seja de qualidade
É imprescindível que os professores eles tenham, né, sua formação continuada, recebam salários dignos, participem, né, dos planos de carreira, bem como os alunos tenham livros didáticos de qualidade e contextualizados, né, além de recursos de multimídia. Né? Da mesma maneira, da mesma forma, é necessário que se crie na escola condições de aprendizagem que acabem favorecendo o desenvolvimento da capacidade de aprender. Por meio dos parâmetros, a prática escolar deve favorecer o desenvolvimento das habilidades dos alunos, para que estes, além de aprenderem os conteúdos, possam compreender melhor a realidade, participando de forma crítica das relações sociais, políticas e culturais diversificadas. Isso levará os educandos, né, a exercerem, né, de forma efetiva a cidadania, e é a escola que irá escolher como objeto de ensino conteúdos que estejam ligados às questões sociais, que marcam a cada momento histórico, né, e cuja aprendizagem e assimilação, né, desculpe pessoal, assimilação, são as consideradas essenciais para que os alunos possam exercer seus direitos e deveres. Os parâmetros curriculares nacionais, mais conhecidos como PCN, né, são uma coleção, né, de documentos que compõem a grade curricular de uma instituição educativa. Esse material, então, ele foi elaborado a fim de servir como ponto de partida para o trabalho docente, norteando as atividades realizadas na sala de aula. É claro que cada instituição deve montar seu projeto político-pedagógico, sua proposta pedagógica, adaptando esses conteúdos à realidade social, né, onde acaba estando inserido. Tá bom, pessoal? O documento é uma orientação quanto, né, ao cotidiano escolar, né, os principais conteúdos devem ser trabalhados a fim de dar subsídios, né, aos educadores para que práticas, né, pedagógicas sejam, né, da melhor qualidade. Como nós já vimos, a prática pedagógica é a prática, né, desculpem, a didática, né, acaba sendo essa prática pedagógica, né? E quando nós falamos de prática pedagógica, pessoal, nós temos elementos dentro dessa prática, né, que seria o elemento interno, né, e o elemento externo desse processo. Por exemplo, o elemento externo é o que nós estamos trabalhando, né? Que é toda essa parte de documentação, essa parte de política que eu trago para vocês, né? Mas que acaba interferindo dentro do cotidiano escolar, que acaba influenciando dentro desse contexto, tá bom? Já quando nós falamos dos elementos internos, nós estamos falando de elementos que fazem parte do cotidiano escolar, estão ali presentes no cotidiano, tá? E aí você deve pensar, tá, mas o que seria isso, né? Seria, por exemplo, a relação professor-aluno, a relação aluno, comunidade escola, a relação entre os sujeitos da escola, né? São essas questões didáticas que são colocadas. Mas nós já vimos que a didática ela acaba sendo influenciada por elementos exteriores à escola. E esses elementos que nos dão a base, por exemplo, né, o PCN, ele vai, né, e o BNCC, por exemplo, eles vão nos dar a base para elaborar, né, documentos da escola que irão influenciar o nosso dia a dia, que é o caso do PPP, do Projeto Político Pedagógico, tá? Através do que está naquele documento, né, que muitas vezes não é feito pelos sujeitos da escola, mas por uma pedagoga do núcleo, ou às vezes por, né, temos ali alguém que é contratado para fazer isso, mas que não é
não presta exclusividade para isso e acaba copiando de outro lugar e colando ali, né? E aí não leva em consideração a comunidade escolar que está ali. Dessa forma, a prática do professor ela fica limitada ao quê? A simplesmente pegar o livro, copiar o livro, pega o livro, copia o livro, né? E aí não há uma relação próxima do que? Há uma relação próxima entre aluno e professor, sim, mas não há uma relação próxima entre o que o professor ensina, né, com a comunidade escolar. Veja, é diferente. A proximidade há entre professor e aluno, mas a proximidade entre conteúdo e comunidade escolar, ela existe. Note a diferença. Então, há necessidade de que as práticas que o professor tenha, né? E aí eu estou isentando um pouco a questão do professor com essa prática, porque se você não tem elementos internos que garantam isso ao professor, não há como o professor levar isso para a sala de aula. Né? Se não há como o professor levar para a sala de aula, não há como existir então essa aplicabilidade, né, dos conteúdos. Vejam, é algo que para nós é algo do cotidiano, mas que nós não nos damos conta muitas vezes. E aí vem o que a gente fala, que a prática pedagógica, ela é algo que, se dada de forma mecânica, ela vai ser simplesmente, né, simplesmente uma prática, né, uma prática sem muitas questões, né? É uma prática mecânica, sem reflexão. Mas veja, se há, então, uma reflexão, algo colocado ali junto com essa prática, esse conteúdo que é levado pelo docente, ele passa a exercer a função de praxis pedagógica. O que seria essa praxis? Seria um momento de reflexão, olha só, de reflexão sobre o conteúdo dado, o conteúdo lecionado. Por quê? Com essa reflexão, o aluno, então, ele vai conseguir motivar e alterar todo o contexto em que ele está inserido, tá bom? Ele vai buscar essa alteração. Notem, quando nós falamos então dessas orientações, né, que o PCN traz, são orientações muito relevantes, né, orientações que, se bem colocadas, né, elas inclusive seguidas dentro, né, das nossas escolas, elas podem sim exercer uma influência bacana. Mas notem também que eu coloquei para vocês que a capacitação de professores, as condições de trabalho são muito relevantes para que esse trabalho ocorra. Porque não adianta nada o professor ter boa vontade, mas, né, a pegar ali uma carga horária exorbitante, que seja de 40, 60 horas semanais, né? Mais o trabalho de casa e ter para poder ter uma condição de trabalho, né, bacana, né, um salário bacana, digno para poder também ter a sua vida, né? Então ele acaba ganhando dinheiro, o professor também passa a ser um escravo do trabalho, né? Tendo que trabalhar, né? Então ele, né, trabalha para viver e não trabalha, né, com essa motivação, não sobra tempo às vezes para participar de fóruns, para participar de discussões e outras coisas, ou se acaba tendo, especialmente nesse momento de pandemia, nota-se que os docentes eles acabam tendo que, na sua hora de atividade, no momento que está corrigindo uma prova, foninho de ouvido e podendo escutar lives, né, de capacitação, né? Isso acabou sugando ainda mais os nossos docentes, né, que acabam não tendo esse amparo de poder ter o seu momento, né, para poder elaborar, para poder pensar nas práticas, né, melhoradas, né, no que tange o seu método de ensino. Então vamos lá, em suas abordagens, né, os parâmetros curriculares nacionais, eles definem, né, que os
currículos e conteúdos não podem ser trabalhados, né, apenas como transmissão de conhecimento, mas que as práticas docentes elas devem encaminhar os alunos rumo então à aprendizagem. A reflexão da prática docente então deve ser feita através de reuniões com todo o grupo da escola, direção, coordenação, orientação, psicopedagoga, psicóloga, professores, dentre outros profissionais ligados à rotina da instituição e de sala de aula. E aí é que nós podemos problematizar. Muitas vezes, durante esse período, né, da reflexão, da prática, o que acontece? Nós acabamos levando para essas reuniões temas fora da prática. Né? Nós acabamos levando problemas daquele aluno, o Joãozinho, a Maria. Levamos essas questões que acabam nos tomando, por exemplo, uma reunião, né? Toda uma reunião de 1 hora, 2 horas, né, tratando não das práticas em si, mas sim dos problemas de comportamento, né, desses alunos, né, ou as questões, por exemplo, né, de tutoria, né, caso esse aluno tenha alguma coisa. Veja, a prática ela acaba não sendo discutida, nós acabamos discutindo, e eu falo nós porque eu me coloco também como profissional da educação, nós como profissionais da educação, nós acabamos deixando isso de lado durante essas capacitações e reuniões e acabamos nos organizando não como prática, mas sim de uma forma administrativa ou tratando de assuntos pontuais do alunado, né, deixando a prática em segundo plano. Isso acaba interferindo realmente, né, em praticamente todo o processo educacional, né? Por exemplo, a prática ela deve ser realizada com menos alunos, né? Não há possibilidade de você realizar uma prática de qualidade com uma turma de 30 a 40 alunos, né? 30 ainda vai, mas tá, é bem forçado, mas 40 alunos. Então você tem que pensar, será que eu consigo fazer uma determinada atividade de reflexão com uma turma tão grande de sexto ano? Não dá, né, pessoal? Uma turma de quinto ano, quarto, sétimo, não dá. Então você tem que pensar. Isso é que deveria ser levado para essas a reflexões de prática docente. E a partir disso, criar então soluções junto com a coordenação e a direção. No entanto, a maioria das escolas, eu não coloco todas, mas a grande maioria, acaba não tendo recurso para dispor, né, de algumas reivindicações dos professores e acabam sendo, então, deixados de lado, excluídos. Inclusive, até se professores falam, acabam tratando desses assuntos, acabam sendo excluídos, né, da comunidade escolar, né, da escola, né, da instituição escolar. Né? Vamos lá. No sétimo ano, né, os objetos de conhecimento, então, eles abordam parte da formação territorial do Brasil, né, sua dinâmica sociocultural, econômica e política, e ele tem como objetivo o aprofundamento e a compreensão dos conceitos de Estado-nação e formação territorial, e também dos que envolvem a dinâmica física, né, a dinâmica física sempre, né, articulando as ações humanas, né, no uso do território. Cabe a cada instituição se organizar nesse sentido, pois a escola que não promove momentos de reflexão, né, da prática docente causa uma relação duvidosa entre docente, alunos e conteúdos a serem ministrados. Muitas vezes os professores não conhecem a proposta pedagógica da instituição, pois os diretores, então, eles mantêm a mesma, né, a mesma proposta pedagógica escondida, né, oculta, né, à comunidade escolar, para que ninguém copie seu conteúdo. Isso torna difícil a reflexão do professor sobre o seu próprio trabalho, pois o mesmo precisa conhecer que tipo de educação aquela instituição quer oferecer, que princípios devem trabalhar e quais, né, os objetivos que vão ser alcançados durante o processo.
A escola deve ter responsabilidade social, instituir situações didáticas fundamentais entre os temas a serem abordados e a prática docente, as formas pelas quais a aprendizagem acontecerá através do desenvolvimento de habilidades de leitura, interpretação, estudo, independente, independente desse estudo, né, ou qualquer estudo que seja, esse estudo ele deve ser realizado através da pesquisa, tá bom? Através dos resultados da pesquisa, nós temos então a produção de materiais independentes, né? O PCN, né, ele acaba sendo dividido a fim de facilitar o trabalho da instituição, principalmente na elaboração do PPP. Então, são 6 volumes que apresentam como áreas do conhecimento, como nós já vimos, língua portuguesa, matemática, ciências naturais, história, artes e educação física. Os outros 3 volumes, né, eles trazem elementos que compõem, né, os temas transversais. Né? O primeiro deles explica e justifica o porquê de se trabalhar, né, com os temas transversais, além de trazer uma abordagem sobre ética. No segundo volume, os assuntos abordados eles tratam então da pluralidade cultural e orientação sexual. E o terceiro volume aborda meio ambiente e saúde. O MEC, pessoal, disponibiliza esse material a todos os professores a fim de que os mesmos, né, possam estudá-lo, né, e conhecê-los a fundo, auxiliando os professores em sua atividade profissional, além de perceber a responsabilidade social conferida ao ofício do docente. Os PCNs podem ser facilmente encontrados, estando divididos para o ensino fundamental 1, né, do primeiro ao quinto, e o documento para o ensino fundamental 2, do sexto ao nono ano. Né, você joga, vai até o MEC ali, né, no teu computador mesmo, vai no MEC ali, você consegue ter acesso. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Um abraço. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula, né? Agora eu peço, por favor, que vocês deem uma olhada, né, no nosso texto base, porque a nossa aula é baseada no nosso texto base. E se você quiser aprender um pouquinho mais, dê uma olhadinha lá na leitura complementar que eu deixei na indicação, né, de um capítulo de livro, que isso vai ajudar muito vocês lá para frente. Também, não esqueçam de dar uma olhadinha lá nos questionários, tá? Porque esse questionário vale nota. Beleza? Até a próxima!